Dias! Olá, bom dia, tudo na Bom paz? dia! Graças a Deus, tudo bem com você? Quanto tempo, Daniel? Tudo jóia, graças a Deus. Quanto tempo? A paz de Deus seja com todos aí. Amém, amém, meu irmão. Fico Como é que você muito tá? feliz, fico muito feliz em poder participar desse momento com vocês, em que eu possa compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha corrida aí por esse mundão de meu Deus. E também aprender um pouquinho, né? Eu tenho uma dificuldade grande para acordar no domingo de manhã, mas mas é diferente quando você assiste, quando você participa. Quando você assiste, você fica deitado na cama, você fica no sofá, né? É verdade. E aqui não dá pra participar deitado da cama, né? Do sofá, né? Não dá, não. O coração dá uma disparada no início, mas depois as coisas ficam tudo certo. É, exatamente. Existe aquela preocupação, né? Do que vai perguntar, do que vão falar, né? Mas é legal, acho que é muito bacana. E parabéns por esse projeto que você desenvolve, que eu acho super interessante, que agrega valor em compartilhar conhecimento e compartilhar histórias, né? E se a gente olhar aí você falou de tecnologia logo no início. Nós olharmos tecnologia, inovação, se nós avaliarmos por esses aspectos, eu acho que todos os grandes projetos começaram em boas conversas, em compartilhamento de histórias e ideias, né? Sim, sim. Então, para mim, isso é muito importante. Esse momento aqui é de grande valia. Show de bola, Daniel. E eu quero agradecer. Agradecer que eu sei que acordar domingo realmente não é fácil. E eu sei que esse horário é um horário que a gente tem oportunidade de trazer pessoas aqui como você, que podem, vão acabar se expondo, vão acabar demonstrando alguma coisa que aconteceu. E é um envolvimento que agrega para muitos, para mim e para muitos. Então, Uhum. assim, gratidão, gratidão por esse momento. E vamos embora, vamos lá que o tempo que você é o ruge e é bacana, é show de bola, vai Ah, agregar que bastante. legal. Vai esperar Vamos lá, algumas Daniel. pessoas entrar? Como você vai fazer? Não, na verdade a gente toca o bonde e essa live fica gravada no YouTube e aí a gente Tá bom. encaminha e tal, porque realmente domingo de manhã tem uma dificuldade muito grande. É muito bom para nós dois, é um horário que a gente consegue, sabe, discorrer bastante, mas de audiência não é tão bom. Tá Então, bom. mas o foco não é a audiência, o foco é a ideia aqui, a gente trocar um papo bacana, certo? Tudo bem. Show de Vamos lá. bola. Você Deixa eu vai te fazendo as fazer. perguntas e eu vou respondendo, porque eu sou muito fraco de contar história, sabe? Quando às vezes me pergunta, conta um pouquinho da sua história, Daniel. Eu sou muito sucinto, muito direto e às vezes a gente não compartilha tanto, né? Acaba no, os detalhes ficam escondidos. E eu sou da geração Millennials, né? A geração Millennials, ela é muito rápida, imediatista e vai direto ao resultado, né? Então, vamos lá, toca o bonde aí e simbora. Isso é uma vantagem, isso é uma vantagem. Mas vamos lá, deixa eu te dizer. É, Tem quanto tempo que a gente não se encontra? Vamos começar por aí. Acho que a última vez que a gente se viu deve ter sido, acho que 2007, 2006, pessoalmente, né? Acho que 2006. 2007. 2006 foi o ano que eu casei. Inclusive hoje eu tô completando 13 anos de casado. Ah, parabéns, casamento é a É, melhor coisa do mundo. Eu sou muito feliz por ser casado. Casamento é uma bênção de Deus. eu vi que você tem uma filhinha. Uma filha, Como é que é o nome dela? 8 meses de idade, a Manuela, também uma Manuela. bênção. Que Ela vem só para benção. alegrar nossas vidas Eu e é uma também bênção. tenho. Eu também tenho uma Manuela. Ah, esse nome é bonito, né? Na verdade, eu tenho Fernanda, Manuela e o Benjamin. Meu Deus, são 3? Aqui é Trabalha só para rápido. cuidar dos filhos aí. São três. Mas vamos lá. Então, Acho que 2000. 2006, acho que 2006 foi a última vez que a gente se viu, porque teve uma época que quando a gente trabalhou juntos em Anápolis, você saiu da empresa que a gente trabalhava lá, que era o Supervi, e você foi para você foi para um outro negócio. Acho que foi 2006 mesmo. A minha memória, eu não sou muito bom de datas nesse nível. Nessa época eu saí do. Eu acho que ainda chamava Supermercado do Vicente, não era? Sim, sim, ainda não tinha virado o modelo de negócio deles lá. Isso. Aí o que que acontece? Eu saí daquela época e fui trabalhar na loja que era do shopping, no É isso Hiper mesmo. VIP, né? Na Uhum. verdade, ainda chamava VIP Supermercado. É uma fase, ó, faz Exatamente. tempo, faz tempo. Show de E bola. Daniel, e aquela época, se eu não me engano, você era pro Cerrado, menor aprendiz, uma coisa assim, não eu é isso? entrei. A minha primeira experiência profissional, eu tinha 16 anos de idade, eu trabalhava numa empresa chamada Procerrado.
E eu era menor aprendiz, então eu comecei minha carreira muito cedo, né? Eu venho de uma família muito simples de Anápolis, e eu precisava de trabalhar, né? Eu precisava de correr pelo sustento. Se eu quisesse comprar minha bicicleta, ou se eu quisesse comprar o chiclete para ir para a escola, eu estudava à noite, eu tinha que trabalhar, né? Então, a necessidade faz o gato pular. Então, nesse momento, eu já comecei a pular, entrei nessa oportunidade, e para mim foi muito importante. E aí, eu não sei se você anota quais são as dicas principais do dia. Eu acho que a primeira dica fica aqui, né? O trabalho, eu acho que é o ponto principal do ser humano. É onde ele mais se desenvolve, é onde ele mais aprende e é onde ele mais amadurece, né? Que as grandes lições da vida nós temos trabalhando. E lá eu comecei a Verdade. ter boas experiências. Comecei a entrar no universo corporativo, em uma empresa com característica totalmente regional, em um supermercado que era tradicional na cidade, né? E foi gostoso, porque quando você começa a trabalhar, você fala para sua família, oh, agora eu estou trabalhando. Ah, mas já, você é tão novo, tal. E você trabalha naquele supermercado. Então, para a família é legal, para os amigos também. Você já começa a contar para os amigos. Então, a experiência de primeiro emprego é muito boa. E é aí que você começa a construir sua história. E eu não sei se você lembra, mas essa fase aí do supermercado do Vicente era uma fase de transição. Era uma fase que eles estavam saindo de um período praticamente manual das coisas Uhum. e instalando um sistema de gestão, um sistema de RP. Você lembra disso? Eu Era lembro. uma, era uma fase que foi criada, inclusive, eu acho que, se eu não me engano, eu te conheci dentro do almoxerifado deles, não foi isso? Eu trabalhava. Eu entrei lá trabalhando como auxiliar de estoque. Eu ficava lá no depósito limpando as mercadorias lá, organizando as coisas. Depois fui promovido, né? Eu fui Aham. promovido a empacotador. Imagina que promoção super interessante, né? E, e aí, quando eu fui promovido a empacotador, eu sempre gostei de trabalhar muito focado em resultado, em atender bem o cliente, né? E aí, quando eu fui para empacotador, gostaram de mim lá no pacote, a minha fila girava mais rápido, né? Era aquele cara que ganhava as melhores gorjetas dos clientes. Então, aí eu fui promovido novamente, eu fui para auxiliar de almoxarifado, né? Aí, quando eu fui para almoxarifado, foi algo bacana que um amigo que eu tenho ele até hoje, inclusive eu vi ele há 2 meses atrás, chamado Flávio de Sá. Ele chegou em mim e falou, olha, eu tenho um trabalho aqui que é digitar produtos no sistema para cadastrar. Eu falei, nossa, mas que legal, vou trabalhar com inovação, vou trabalhar com tecnologia. Eu não tinha computador em casa nessa época, né? Eu só via computador nessa época, isso aí em 2000, acho que foi 2004, 2004, eu acho. Computador só se via na rua, só se via na escola, não era popular como é hoje, né? Então eu não sabia nem digitar direito, eu catava um milho do caramba. E aí eu assumi aquele desafio e falou, vamos embora, né? A oportunidade, ela é dada e tem que ser cumprida. Tem que ser E aí naquele momento eu já comecei a entrar nesse ambiente de inovação e para mim foi muito interessante, que de lá para cá, graças ao bondoso Deus, eu consegui avançar bem nesse sentido de agregar conhecimento, agregar valor. E temos aí percorrido uma grande trilha aí, guiado por Deus, porque eu acho que Deus ele está na frente de todos os nossos caminhos e de todas as nossas verdade. demandas. Eu Verdade. acabei tomando um rumo totalmente diferente, né? Eu comecei no ramo alimentar, varejo, fui para a área da saúde, trabalhando com innovation em saúde, mas a gente não pode esquecer da nossa base, do nosso princípio Não. de onde saímos, né? Então é E super interessante. isso é válido porque onde eu quero chegar é o seguinte: você tinha noção naquela época em que se tornaria o Daniel? Você tinha um desejo Não, de estar? Não. não. Foi A minha totalmente o senhor noção que Deus meu sonho era ser conduziu. um gerente de supermercado na época, né? Nossa, Eu quero ser um gerente de supermercado, eu quero ser aquele cara que fica andando com aquele tanto de gente atrás, tomando as decisões. E eu não virei um gerente de supermercado, né? Mas nem por isso eu fiquei frustrado, né? Eu segui um outro caminho. ainda É, bem, né? Ainda bem. e, e foi algo interessante, né? Que aquele desejo que você tem de ser alguma coisa acaba mudando, a sua carreira acaba mudando de figura, mas o construtor da carreira somos nós, né? Com Deus na frente e quando eu tenho a determinação na minha carreira, as coisas dão certo, as coisas avançam, porque a carreira quem faz sou eu. Eu tava lendo um livro essa semana, eu gosto muito de ler livro, sempre tenho no mínimo 1 ou 2 livros eu lendo continuamente. E esse livro fala, quem faz a carreira somos nós, né? Então, eu desenho a minha carreira, eu construo onde eu quero chegar
E eu tenho tentado fazer isso, né? Construir meus próximos passos, meus next steps, que é um nome chique que se fala aí. E devagarzinho a gente vai sonhando. Mas não dá para dizer, onde você vai chegar, Daniel? Não sei, não sei. Só sei o hoje, no máximo amanhã e talvez o depois. Eu não sei onde eu vou chegar de jeito nenhum. Tá nas mãos de Deus. Show de bola. Aí se eu seguir sua carreira direito, de lá você sai do Supervi e vai pro Rio Vermelho, não é isso? Eu recebo um convite de uma distribuidora que já é uma empresa considerada grande na cidade de Anápolis, né? E aí eu continuo trabalhando na área de tecnologia. Lá eu vou trabalhar num sistema que eles estavam implantando no supermercado. E aí eu vou trabalhar com essa tecnologia lá no Rio Vermelho. Lá eu fico de 2006 até o ano de 2011, né? Então eu entro lá na área de tecnologia. Depois eu vejo uma oportunidade que tinha muito grande, que os processos e os sistemas da empresa eram todos manuais, né? Eram todos na planilha do Excel, eram todos no papel. Nós começamos a implantar algumas coisas mais automatizadas, desenvolver alguns projetos voltados para a venda da imagem da empresa, para o marketing, né? E desenvolvemos alguns projetos super interessantes lá, que elevaram a visão de marca da empresa, né? E aí lá eu fico até o ano de 2011, e aí em 2011 eu recebo um convite para entrar numa multinacional. E aí é onde começa a cena, porque existem dois mundos muito diferentes. Existe o mundo que você vive uma empresa nacional, uma empresa regional e uma empresa do ambiente corporativo mais brasileiro. E quando você entra numa empresa multinacional, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em duas multinacionais e de países diferentes, de continentes diferentes. São empresas totalmente diferentes, quanto à cultura, tomada de decisão, quanto a processos. Então, quando você entra numa multinacional, você acaba adaptando a cultura do país que aquela empresa está sediada, né? Os processos, eles trazem muitos processos engessados com base nos headquarters. Para quem está assistindo e não sabe o que é headquarters, é onde ficam os grandes CEOs e presidentes das multinacionais. Então, eu trabalhei na Johnson. A Johnson Headquarter fica em New Jersey, onde a empresa foi criada. E eles trazem a cultura mais americanizada, né? Então, para mim, foi super bacana ir para a Johnson. E na Johnson eu tenho uma possibilidade de dar uma rodada no Brasil, né? E aí, a primeira coisa, quando eu entrei na Johnson, eles falaram, você precisa sair da cidade pequena. E eu achava que Anápolis era uma cidade grande, né? Poxa vida, a cidade que tem... Eu lembro até hoje, em 2010, a cidade que tem segundo turno das eleições, é uma cidade grande, né? E já me falam que é uma cidade pequena. Eu falei, poxa vida... eu vou para a cidade grande, tudo bem. E aí eu vou para Goiânia, eu fico um pequeno tempo em Goiânia, acho que foi 1 ou 2 anos. E aí eu vou para Brasília. E aí eu começo a trabalhar em Brasília, desenvolvendo alguns projetos para essa multinacional em Brasília. E lá eu começo a ter um contato maior com inovação, com tecnologia. E qual que era a área na Johnson? Qual que era o... Trabalhava também... na área comercial. Comercial, entendi. Trabalhava com desenvolvimento de negócio. Eu tinha uma posição lá que era chamada gestor de negócios, né? Então, era uma posição em que você trabalhava na área comercial, em que você desenvolvia novos negócios para a corporação. E aí, lá eu fico em Brasília até o ano de 2015. Em 2015, eu tenho uma passagem por São Paulo, onde eu vou atender um grande cliente nacional. E aí que as responsabilidades vão entrando, né? Eu atendia, aqui em Goiás teve muito forte aquela drogaria Rosário, né? Que fazia parte do grupo BR Pharma. O grupo ficava em São Paulo, e aí eu vou para São Paulo para trabalhar com o grupo BR Pharma. E lá eu assumo uma posição super interessante, que é relacionado a grandes negócios, né? Enquanto você falava de R$ 1.000, falava de alguns milhõezinhos por aqui, você assume um negócio que faz parte do Banco BTG Pactual, que era o Corporate Venture. E para quem não sabe o que é Corporate Venture, é aquele banco que coloca dinheiro no negócio para ter um maior retorno, tá? E aí o BTG é um Corporate Venture da BR Pharma e eu fico em São Paulo. E aí no início do ano de 2016 eu vou para Belo Horizonte. E aí eu saio totalmente do mercado de saúde baseado em medicamentos, baseado em produtos para primeiro cuidados, que são chamados de primary care, que são aqueles medicamentos baratos que se encontra na farmácia, né? Na farmácia você vai encontrar medicamento de 10, 50, 100, 200.
Mas aí quando você vai para um medicamento de R$ 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50, 1 milhão, você não encontra na farmácia, né? Se você chegar na farmácia da sua esquina, eu quero comprar um medicamento que custa meio milhão de reais. Ele não tem. Então eu entro nesse mercado de medicamentos de alto custo e entro também no ambiente de cirurgias de alta complexidade. É aí que eu vou trabalhar com procedimentos cirúrgicos para pacientes que têm doenças complexas, doenças raras, e num ambiente de alta complexidade. E em Belo Horizonte eu fico a partir de 2016 e eu vou abrir um mercado novo. Belo Horizonte não tinha um trabalho da Johnson estruturado nessa categoria. Então eu assumo um desafio de ir para uma cultura nova, morar em uma cidade nova, totalmente diferente de Goiânia e Brasília. Porque Goiânia, você atravessa Goiânia, é uma cidade plana, né? Brasília, Aí você vai de é um lado. só viaduto. Brasília, você vai de um lado para o outro, é todo plano, tem viadutos, tem as tesourinhas. Quando eu fui para Belo Horizonte, o primeiro impacto que eu tive é que a cidade é construída no meio de um morro, né? Então, a cidade... tanto que Belo Horizonte, ela significa... o Belo Horizonte, que quando ela foi criada, eles subiram no morro e viram Belo Horizonte, né? Lá longe. Então, eu era acostumado em Goiás a pedalar muito de bicicleta. Eu adoro mountain bike. E aí eu fui fazer mountain bike em Belo Horizonte, eu morri na primeira vez. Eu falei, poxa vida, não dá para andar de bicicleta num lugar desse, né? Então, o primeiro impacto que eu tive em uma mudança foi esse aspecto de impacto cultural. Quando você sai de uma região e você tem um conhecimento grande, que está acostumado com aquela cultura e vai para um lugar diferente, como Belo Horizonte, mudou muito. E aí muda todos os cenários, né? Porque você vai para um lugar onde você não tem muitos amigos, você não tem nenhum parente, nenhum familiar, e tem aquele impacto, né? Poxa, mas essa cidade é muito diferente da minha. Eu ia comprar pão na padaria, eu gosto muito de sair a pé. Mas eu voltava super cansado, porque eu tinha um morro para subir lá da padaria até chegar em casa, e não era muito acostumado, né? Então a gente tem esses impactos. Ainda em 2016, eu tenho uma das maiores experiências da minha vida, que é ter uma experiência internacional, né? Então eu vou para fora do país, e aí que eu tenho a maior alegria em dizer, e quando eu falo isso, eu fico arrepiado, eu fico super emocionado, que quem iria imaginar que o empacotador, o auxiliar de estoque de uma empresa lá em Goiás, tem a possibilidade de estudar numa das melhores faculdades do mundo, né? Então, em 2016... Conta para nós essa história. Como é que Bom, em quando eu terminei 2016, quando você chegou em Belo Horizonte? Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu já tinha mais ou menos mapeado que eu queria estudar muito, né? Porque quando eu termino o meu MBA pela Fundação Getúlio Vargas em 2011, eu faço um MBA em gestão comercial. Eu sempre falo comigo, eu quero estudar mais, eu quero estudar mais. E a única forma de eu conseguir ganhar um pouco mais é estudando, porque a minha família ela não tem uma condição muito elevada. Eu tenho um ponto negativo, que eu nasci no interior de Goiás, e até chegar nos grandes centros onde eu possa ter posições melhores não é tão fácil, não é tão simples. Eu falei, eu vou vencer esse mercado estudando, eu vou vencer e vou crescer estudando. E aí eu começo a mapear os negócios e as oportunidades, e eu tenho um grande mentor e amigo meu. E aí, se você quiser anotar a próxima dica que eu trago de carreira, não sei se você está anotando aí, Flávio, Sim, vamos seria... lá. ter um grande mentor e amigo que te impulsione a fazer algo a mais. E eu tenho um grande amigo aqui, eu queria mencioná-lo, chama Carlos Maciel. Ele foi uma pessoa que eu conheci no meu MBA da FGV, e ele é aquele cara que sempre me impulsionou a fazer um pouco mais, e sempre me apoiou e sempre me deu alguns nortes e caminhos. E aí, em 2016, eu falo, eu preciso de estudar, eu preciso de ir para fora. Eu recebo um apoio super interessante da empresa em que eu trabalhava, que era a Johnson. E aí eu vou para os Estados Unidos e eu vou estudar em Harvard. Na época, era a faculdade top das galáxias, em 2016, né? Quando a gente fala em inovação e tecnologia, muda muito rápido. Hoje ela já não é a top 1 mais global, mas está entre as 3 melhores, né? Então eu tenho uma experiência muito grande e para mim foi um impacto, né? Porque eu nunca tinha saído fora eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, eu já tinha ido para a Europa, já tinha ido para a Ásia, em viagem, passear, já tinha passeado aqui na América do Sul toda, mas eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu já fui a primeira vez, já fui para estudar, fui para um curso que era 100% inglês. Aí eu deixo mais uma dica, anote aí.
Inglês é básico hoje. A minha filha tem 8 meses de idade. Eu quero colocar ela para estudar inglês assim que ela falar papai, porque o inglês é totalmente necessário, né? 60% de toda a literatura no mundo está em inglês, né? Então, se você que está assistindo essa live quiser ter acesso a materiais de alto conteúdo e qualidade, provavelmente ele vai estar em inglês. Por quê? 60% de tudo que está publicado no mundo é em inglês. Então, aí eu chego lá, vou para uma cultura diferente, vou estudar em Harvard. Você acabou morando lá, né, Eu fiquei Daniel? um período lá, exatamente. E aí o maior impacto que eu tive foi quando eu cheguei na faculdade, porque quando você chega na faculdade, você imagina que é como aqui no Brasil, né? Quando você vai numa faculdade, vamos pensar na faculdade grande aqui. A UNB em Brasília, a Isso, USP. UNB, UF, isso. São faculdades grandes, mas você entra lá, é uma faculdade fechada, né? Tem muro, tem a cerca, né? Lá na USP. E quando você chega em Harvard, é uma cidade. E aí tem a prefeitura de Harvard, tem o Bombeiros de Harvard. É tipo a Tem... Vila dos Oficiais em Anápolis, né? Não, é bem diferente. É uma cidade mesmo, é uma cidade É uma aberta. cidade. Qualquer pessoa entra. Você está Ah, andando de carro, entendi. você está andando de carro em Cambridge, de repente você passa na escola de medicina, você passa na escola de direito, você está na cidade. A cidade é a faculdade, né? Vive isso, entendi. E aí eu tive um impacto muito grande, porque eu tinha noção de uma faculdade que fosse grande, mas não daquele tamanho, né? Em que os alunos moram na proximidade, os prédios são da faculdade. E aí eu passava na porta de uma igreja. Que igreja que é essa? Não, essa é a igreja de Harvard. Aí eu passava perto de uma farmácia, de um supermercado. O que é isso aqui? Não, isso aqui é uma farmácia, é um supermercado de Harvard. Aí eu passava na porta de um restaurante, 4 andares, um negócio gigante. E esse restaurante? Não, aqui é onde os alunos de Harvard almoçam. Então eu tive um impacto muito grande. E a cidade de Boston e a cidade de Cambridge, Cambridge é onde fica Harvard, né? A cidade de Cambridge, ela tem o rio, que é o Charles River, que divide a cidade. Então, quando você atravessa o Charles River e entra na cidade de Cambridge, você vive o universo 100% Harvard, né? Então, a gente atravessava, caminhava a pé longas distâncias e todos dentro da mesma cidade, que é a cidade de Harvard, né? Então, foi um impacto muito grande. E aí eu comecei a entrar nesse universo das grandezas, né? Me fala, teve algum momento lá que você parou e falou assim, cara, um dia eu tava dentro de um estoque lá atrás, carregando caixa de supermercado, embalando sacolinha e olha onde eu tô agora. Já teve uma reflexão dessa? Pintou alguma Eu tive coisa uma assim? reflexão dessa muito forte, porque na entrada de Harvard existe o grande portão, que foi o primeiro portão em 1600 acho que é 1646, quando ela foi fundada. E aí o Harvard, que inclusive o Harvard não é o nome do fundador, né? Muita gente acha que Harvard foi o fundador, não foi. E tem uma grande estátua que fica bem na entrada e todo mundo passa a mão no pé, tanto que o pé do Harvard lá, ele é todo descascado, ele é brilhante, né? A estátua toda ela é cor mais escura, de metal, e o pé é lisinho ali, né? E todo mundo vai ali, pega no pé, eles falam que dá sorte, não sei se dá, eu pelo menos na dúvida eu fui lá e peguei no pé dele, tirei a foto. E quando você pega lá naquele pé e olha toda aquela imensidão, e aí tem um jardim florido e a grande escadaria principal, ali passa um filme na sua vida, né? E aí passou um filme muito grande, né? Que como que eu consegui chegar até aqui? E aí a gente agradece muito a Deus por ter dado essa oportunidade, porque é realmente Deus que nos fornece essas oportunidades grandes, né? E aí passou um filme na minha vida, né? Por quê? Eu estava numa turma que tinha 3 brasileiros e mais de 100 pessoas, pessoas da Europa, da Ásia, da África. Da África tinha muita gente lá, Flávio. Eu não imaginei que a África manda muita gente para estudar fora. Mas tinha muitos africanos. E aí, quando você vê que você está no universo de pouquíssimos brasileiros, aí você começa a ter essas reflexões, né? Poxa vida, mas eu estou aqui nesse mundo distante, saí lá daquele mundo em que não tinha nenhuma perspectiva, não tinha nenhuma visão de que eu poderia chegar aqui nesse lugar. Realmente é só gratidão, gratidão, Que gratidão, legal, cara. felicidade. Que bacana. É super, super, super gratificante a gente chegar em algum lugar que a gente sempre sonhou e sempre a gente acreditou. E aí, Deus é maravilhoso, né, Daniel? Não, Deus é Deus é maravilhoso. muito maravilhoso, Os projetos dele vão além do que a gente imagina. sem dúvidas. E aí, quando eu volto de lá, eu volto
pensando em estudar mais, porque aí você fica viciado. Eu tenho um amigo meu que ele é médico em São Paulo, o doutor André Bressan. Ele fala que a gente passa por algumas overdoses, né? E aí eu passei por essa overdose de conhecimento, essa overdose de estudar, e eu voltei, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. E aí eu voltei muito determinado, né? Eu quero continuar os estudos, porque eu acho que é o caminho mais rápido e fácil para você conquistar algumas coisas que você não conquistaria pelo meio natural. E aí, em 2018, eu escolho bem qual curso que eu quero fazer. Eu trabalhava na área da saúde, eu fiquei na dúvida. Eu faço saúde, eu faço sustentabilidade, qual faculdade eu vou escolher? E aí, finalmente, eu escolho a FGV. Porque a FGV, na minha visão, é uma faculdade super conceituada e tinha um curso na área de saúde super legal. E aí eu começo um mestrado profissional em gestão da saúde. E quando você agrega um conhecimento que você traz de fora do país, você tem muito a compartilhar com quem está aqui, né? E aí eu começo a entrar mais no tema tecnologia, porque quando eu fui para fora eu vi muita coisa que ainda não existe aqui no Brasil. E eu consegui trazer muita coisa de conhecimento. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que minha mãe acabou de entrar. Mãe, se meu pai estiver em casa, mostra pro meu pai essa live. Meu pai lembra muito do Daniel aí. Ele vai gostar. Vai gostar. E depois eu vou mostrar, mas se ele estiver em casa é bom ele ver ao vivo. Pode Doutora continuar. Silvone, doutora Silvone, um grande abraço, viu? Aqueles momentos em que nós tivemos na sua sala foram muito gratificantes e seu pai tinha uma maturidade muito grande, né? E às vezes o circo estava pegando fogo, ele mantinha uma calma, uma tranquilidade. Verdade. Ainda vou ter prazer de encontrar o senhor Silvone, viu? Vai sim, vai sim. Vamos lá, vamos Então, continuar. E eu vi muita coisa em Harvard, eu vi muita coisa nos Estados Unidos que ainda não existe no Brasil, né? Uhum. Nos Estados Unidos você já vê carro da Tesla passando na sua frente toda hora, parecendo que no Brasil não é um Gol, não é um Gol, não chega a ser um Palio, mas como se fosse um Corolla, que você vê na rua pelo menos a cada uma hora. Então você vê carro da Tesla toda hora, e a Tesla, para mim, é a empresa automobilística mais inovadora do mundo, porque está trabalhando com carro autônomo, né? E quando eu entro agora na área da saúde, eu vejo muita coisa, por exemplo, cirurgia digital. No Brasil ainda não existia, e quando eu chego lá nos Estados Unidos, eu vejo cirurgias digitais sendo realizadas. Eu já penso, poxa, eu como um bom brasileiro, eu quero levar isso para o Brasil. Tanto que a primeira cirurgia realizada no Brasil, 100% digital, foi um projeto, foi uma tecnologia que nós trouxemos para o Brasil. Eu fui o sponsor desse projeto pela Johnson e nós realizamos em Belo Horizonte, no ano de 2018, a primeira cirurgia 100% digital do Brasil. Quando é uma você cirurgia... fala digital, é aquela que é online, né? Não é presencial, não é isso? É uma cirurgia presencial, mas ela é guiada toda por um computador. Isso. O médico ele está na sala, mas o computador ele vai dar 100% dos comandos para o médico. Por quê? Porque hoje as cirurgias no Brasil, elas são no modelo ainda artesanais, né? O que seria artesanal? O médico pega o bisturi, ele faz o procedimento de acordo com o que ele aprendeu na faculdade e com a experiência que ele teve em residência. O sistema de cirurgia digital, ele pega a tecnologia, e aí eu vou te dar um exemplo. O paciente precisa fazer uma cirurgia de quadril, ele está com dores no quadril. Ele pega o raio-x, ele pega uma ressonância magnética, ele pega os exames de laboratoriais e inclui dentro de um sistema. E dentro desse sistema, a virtualização vai simular um procedimento cirúrgico do início ao fim. E essa tecnologia, ela vai falar assim, esse procedimento cirúrgico vai demorar 1 hora, esse procedimento vai precisar de uma quantidade exata de anestésicos, o cirurgião vai ter que fazer um corte de tal tamanho, a incisão, o tamanho do implante, o tamanho do catéter, o tamanho do extente, é o XYZ. Então, o médico, ele tem todas as informações disponíveis dentro de uma plataforma e digitaliza o procedimento. E o que isso traz de benefício para a saúde? Economia de recursos, né? Porque hoje o que é mais caro na saúde, e aí eu não sei se todos que estão assistindo aqui são da área da saúde, o que é mais caro na saúde hoje são os insumos, né? Então, se eu tenho uma economia de anestesia, se eu tenho uma economia de diversos outros aspectos em um procedimento cirúrgico, eu estou gerando recursos e eu estou gerando insumos para quê? Para que eu faça mais cirurgias gastando menos dinheiro. Então, isso foi uma tecnologia super interessante. E a segunda tecnologia que, para mim, foi super legal
foi a tecnologia baseada em cadáver lab, né? No Brasil, ainda não é permitido, de acordo com as leis regulatórias, se fazer testes industriais e comerciais em cadáveres. E nos Estados Unidos é regulamentado. Como que funciona? Se eu, Daniel, após o meu óbito, quiser fornecer o meu corpo para estudo científico, eu faço a venda em vida e a partir da minha passagem, as indústrias de tecnologia e desenvolvimento científico, elas vão, ao invés de eu ir para uma cerimônia tradicional e depois para um sepultamento, ele vai para um centro de estudos e aí eu vou ser avaliados para o lançamento de novas tecnologias, tanto medicamentos quanto novos procedimentos cirúrgicos de medical devices, né? Então, eu tive uma oportunidade muito grande de avançar nesse modelo de estudo, que é algo que no Brasil não se tem, né? Não tem. Até Isso. se pode fazer no Brasil, mas como que poderia fazer no Brasil? Você tem que trazer todos esses insumos, que são os corpos, né? Fazer os testes aqui e levá-los de volta. Então, a estrutura é muito grande, a logística é muito complexa, então é mais fácil as pessoas saírem do Brasil e estudarem lá fora. E eu acho que, inclusive, a legislação brasileira carece de muito avanço nesse sentido, porque a tecnologia ela não cresce mais aqui por limitação regulatória. E aí, eu tenho um grande impacto positivo de conhecer mais de como é fabricado um medicamento de alto custo, como é desenvolvido, e como também eu crio novas tecnologias cirúrgicas, né? Hoje nós já temos no Brasil inúmeros robôs, o Da Vinci, né? Os grandes hospitais hoje, em Goiás, eu acredito que já tem, em São Paulo, a maioria dos hospitais já tem, o robô que consegue, inclusive, descascar uma uva sem machucá-la, né? A cirurgia minimamente invasiva. Entendi. E essas tecnologias, elas são todas desenvolvidas com base em estudos cadavélicos, né? E pelo fato de no Brasil não ser permitido fora da faculdade, no ambiente comercial, cria-se uma limitação muito grande de avanço tecnológico. Então, nesse momento, eu tenho um grande conhecimento de criação de medicamentos e devices, e aí eu venho para o Brasil e entro bem dentro desse ambiente de inovação, né? Eu já estou dentro da FGV, e a FGV ela me dá uma oportunidade muito grande de pensar fora da caixa, né? E aí você entra muito na visão de o que eu tenho disponível e que eu posso oferecer e trazer de novo para o meu ambiente de inovação, né? Daniel, mas aí você volta, você continua na Johnson Continuo um na período? Johnson. Hoje você está na Johnson ainda? Não, hoje eu não estou mais na Johnson. Nessa época eu saio da Johnson e eu saio em 2018. Eu saio da Johnson e vou trabalhar no mercado de medicamentos oncológicos de alto custo. Eu vou trabalhar em pacientes avançados. Tem câncer. Exatamente. Aí eu vou trabalhar com pacientes que têm câncer e eu trabalho com pacientes que têm o câncer metastático, que é o câncer quando ele espalha para outras partes do corpo, né? E trabalho com pacientes de alto risco que estão em estado avançado. E eu trabalho numa empresa chamada AstraZeneca. E nesse período em que eu trabalho na AstraZeneca, eu tenho um contato muito forte com pacientes em estado terminal de saúde e pacientes que não têm mais cura, né? Que é o paciente que está em estado metastático. Então, os medicamentos, ele não vai trazer a cura, mas vai trazer a melhora da qualidade de vida, vai trazer a redução do impacto. Vai humanizar, né? Vai humanizar, exatamente. E vai trazer novos ambientes que uma pessoa oncológica não conseguiria. Por exemplo, existem inúmeros medicamentos em que consegue levantar o paciente da cama. E o que um paciente oncológico quer muito? Ele quer ir na formatura do filho, ele quer andar com seu neto, ele quer almoçar e comer. Ele não vai trazer a cura, mas vai trazer a melhora da qualidade de vida, vai trazer a redução do impacto. Vai humanizar, né? Vai humanizar, exatamente. E vai trazer novos ambientes que uma pessoa oncológica não conseguiria. Por exemplo, existem inúmeros medicamentos em que consegue levantar o paciente da cama. E o que um paciente oncológico quer muito? Ele quer ir na formatura do filho, ele quer andar com seu neto, ele quer almoçar e comer a comida que ele mais gosta, porque ele quer aproveitar os momentos da vida dele da melhor forma possível, relembrando os momentos plenos, né? Então, o objetivo do medicamento oncológico é trazer uma qualidade de vida e trazer uma redução
dos efeitos colaterais baseados em quimioterapia, em radioterapia. Então, eu tenho um contato muito forte com essa humanização do paciente, né? Então, é algo muito bacana trabalhar na oncologia, porque um paciente oncológico que não está em tratamento medicamentoso, ele tem uma vida muito curta, né? Mas quando ele entra no ciclo de medicamentos, ele tem uma melhora de sobrevida livre de progressão, que é a SLP, e também a melhora de sobrevida global, né? Porque o medicamento ele não vai curar, mas ele vai aumentar o tempo em que o câncer vai ficar no corpo sem crescer. E o medicamento também ele pode melhorar a sobrevida global. Todos os medicamentos oncológicos eles são aprovados mediante estudos científicos. E como que funcionam os estudos científicos dos medicamentos oncológicos? Eu escolho um pool de pacientes, esses pacientes têm aquela doença. E aí eu vou estudando eles quando eles vão tomando a medicação. Então, o objetivo do medicamento é aumentar a sobrevida global. Se um paciente com câncer de próstata metastático, em segunda linha, ele viveria 2 anos, a meta desse medicamento é que ele viva 3. E que ele viva com qualidade de vida. Só que, infelizmente, no Brasil e em alguns países, esses medicamentos são de alto custo, né? O medicamento mais barato que eu atuo na terapia-alvo, que são medicinas de precisão, custa R$ 30.000 uma tração. Na verdade, o grande detalhe disso aí, Daniel, é porque nós que estamos fora dessa área, a gente acaba não ficando sabendo. Sim. Porque é só quando você precisa que você entra em alguma situação dessa, né? Eu posso citar a questão da médica, quando a minha esposa, a Carolina, estava grávida do Benjamin, a médica que nós achamos em Goiânia, ela chegava, a primeira coisa que ela fazia era colocar a mão no aparelho da Apple lá, que eu não sei nem o nome daquilo, e aquele aparelho que aferia a pressão dela, via batimento cardíaco, ele falava até volume de gordura, é um negócio... Índice de massa corpórea. Isso, massa corpórea. Então, assim, e a gente só tem acesso a isso quando você está mexendo. Se você não tiver, acontece e você nem está ciente, né? Isso é fantástico. Agora, eu queria tocar num assunto que me chamou muita atenção, e foi desse assunto que eu falei, eu vou chamar o Daniel para conversar com a gente, que foi uma palestra que você foi, que uma senhora estava explicando que o celular vão deixar de existir. Sim, não. Celular vai acabar daqui uns dias. Isso. Aí eu contei isso aqui numa das lives, o pessoal assustou. Eu falei, não, o Daniel vai explicar isso para nós. Por que você não me chamou para essa live no dia? Vai lá, diga Alguém já para ouviu nós. falar de blockchain? A Ana que está aí, você já ouviu falar de blockchain? Nunca vi falar. Blockchain, já ouviu falar de Bitcoin? Já. Bitcoin é um dinheiro que fica em algum lugar, você não sabe onde ele está. Isso. Você sabe que tem essa grana, você sabe que tem esse valor, mas como que eu sei que eu tenho um Bitcoin? Eu sei que eu tenho um Bitcoin. Quando eu entro na plataforma, ele fala, você tem 2 Bitcoins que valem hoje, de acordo com a variação cambial, R$ 30.000. Onde está esse Bitcoin? Não sei. Se eu quero resgatar ele, como que eu faço? Eu vou no caixa e saco o dinheiro. De onde eu peguei esse Bitcoin? Eu comprei de alguém. Aonde ele está guardado? Não sei. O que é isso? O Bitcoin, o blockchain é a tecnologia que está por trás do Bitcoin. Existe um pseudônimo que chama Satoshi Nakamoto. Isso. Não sabe se existe ou se não. Exatamente. Esse cara, teoricamente, ele criou o Bitcoin. E por que ele criou o Bitcoin? Ele tinha necessidade de ter um código totalmente seguro em que ninguém pudesse quebrar. Na rede blockchain, o Daniel é o código 1, o Flávio é o código 2. Se ele chega na Austrália, o Daniel é o código 1 e o Flávio é o código 2. Se eu chego nos Estados Unidos e eu pesquiso pelo blockchain, o Daniel é o código 1, o Flávio é o código 2. Quem vai quebrar esse código blockchain? Ninguém, porque ela é uma chave criptografada de mundial. Ela não está guardada no computador da Amazon, nem no computador da Dell, nem no computador da Apple, nem no computador da Google. Ela está dentro da grande rede de blockchain. Existem outras formas de blockchain, que já existe o Ethereum,
já existem outras, Uhum. mas o blockchain ela acabou sendo a tecnologia mais avançada no sentido de ter a segurança da informação. Por que a Jenny Shin, ela trabalha na IBM, e a Jenny Shin, ela chegou numa palestra e falou, pessoal, o celular vai acabar. Eu falei, uai, mas por que o celular vai acabar? Ela falou, o celular vai acabar. E quando ela falou que o celular vai acabar, eu em alguns momentos eu tive aquele impacto, mas eu comecei a pensar na possibilidade do fim do celular, né? Hoje, quando eu pego uma TV, eu consigo ter na TV Netflix, eu consigo ter YouTube, eu consigo ter acesso à internet, eu consigo ter tudo. Eu fui olhar uma geladeira para eu comprar, a geladeira conecta a internet, a geladeira conecta Wi-Fi, a geladeira conecta Com a Amazon. conecta com a Amazon e conecta com o supermercado de São Paulo e faz a entrega automaticamente. Os ar-condicionados, a nova tecnologia do ar-condicionado, ela chama o ar-condicionado tecnologia inverter. O que é a tecnologia inverter? Ela tem... A Ana nunca ouviu falar de blockchain também. Quando eu vejo um ar-condicionado, eu estou na rua, eu ligo o ar-condicionado pelo Wi-Fi, eu controlo a temperatura dele pelo Wi-Fi, eu faço tudo pelo Wi-Fi. A máquina de lavar tem conexão com o Wi-Fi, tem conexão com a internet, tem conexão com os outros aparelhos, inclusive conecta com a TV. Inclusive, nesse detalhe aí, é Em alguns interessante desses falar aparelhos, que a Alexa, eu falei de celular. A Alexa está sendo vendida no Brasil agora, né? Já está sendo Começou vendido. agora. Está sendo vendido. Quando eu falei de televisão, de máquina de lavar, de geladeira, de ar-condicionado, eu falei de celular em algum momento? Será que eu vou precisar do celular na minha casa quando eu tiver todos os equipamentos ligados à inteligência artificial? Eu tenho uma Alexa, eu falo, Alexa, eu quero isso. Ela já responde. Alexa, eu quero um hambúrguer artesanal com sabor X, com creme cheese, sem tomate e picles, com refrigerante e Coca-Cola, que entregue no endereço tal, tal, tal. Hoje nos Estados Unidos já funciona. Sim. Você consegue pedir um hambúrguer sem necessidade de um celular. Será que o celular vai ser eterno? Alguma coisa vai... Se eu tenho pontos de conexão na cidade de São Paulo, eu chego lá e falo, meu código blockchain é o código 1. Eu quero isso. Ele vai pedir minha chave de acesso. Eu entro com a minha chave de acesso, ele já autoriza, já faz o débito da minha conta. Eu posso fazer uma transação sem a necessidade do celular. Eu sou credenciado do Conselho Regional de Administração, o CRA. E eles criaram agora a tecnologia de assinatura eletrônica. E a assinatura eletrônica é a decadência e a quebra dos cartórios de registro. Por quê? Sim. Assinatura eletrônica, eu transfiro um carro, eu assino os documentos a partir da assinatura eletrônica sem ir no cartório. Sim. Quem diria que o cartório perderia a necessidade? Não vai perder. Por quê? Eu tenho a minha assinatura, eu garanto que sou eu, aquela assinatura é certificada, é criptografada, eu estou garantindo que eu estou fazendo aquele negócio, eu estou transferindo um bem. Na verdade, Daniel, nós conversamos a respeito desse assunto na sexta-feira, que a maioria das empresas hoje são obrigadas a ter os tokens, né, os certificados digitais. E os proprietários das empresas não têm noção do que eles têm na mão. Que aquilo é um poder gigante. Futuro. E eles não têm noção que tem isso hoje já dentro do negócio deles. Eles entregam para o contador, fala aí, ó, tá aí, cuida. Aquilo vai ser no futuro a não necessidade de você ir no cartório, ficar o dia todo na fila, ainda pagar valores altíssimos só para o cara ter a certeza que a assinatura é a sua para ter reconhecido. Eu acho uma loucura, gente. Eu tenho que ir no cartório, conferir se a assinatura é a minha, receber um carimbo de um cara e uma assinatura no papel. Para mim, isso é um atraso de vida. Aí, daqui um dia tem que reconhecer a assinatura do cara do cartório para saber se ele é ele mesmo. Exatamente. Então, por que eu já não tenho uma assinatura eletrônica, faço isso sem ter cartório? E cartório de registro não são todos os países do mundo que tem, né? A gente herdou a visão do cartório de registro de Portugal, porque em Portugal existia uma desconfiança muito grande
E esse espírito de explorador, desculpe meus portugueses que ouvirem aí, mas essa visão mais explorador, de passar para trás, tem uma grande influência da cultura portuguesa, e tiveram que trazer os cartórios, né? Porque o cara pegava a terra, tomava do outro, ultrapassava, não tinha registro, não tinha nada, então tem que ter alguém para regulamentar isso, né? E foram os cartórios. Mas se eu tenho uma assinatura eletrônica, eu não tenho necessidade disso. Então imagina você numa cidade digital. Eu estou numa cidade digital. A cidade tem pontos de conexão de blockchain. Eu posso andar nessa cidade sem a necessidade de um celular. Eu posso ter um cartão de verificação de assinatura eletrônica. Eu tenho minha chave de criptografia blockchain. Eu faço todas as demandas sem a necessidade de um celular. Sabe quando eu imaginei algo parecido disso? Quando o Google lançou o óculos, sabe? O Mas Glasses. aí, isso, mas parece que o negócio não vingou, não sei o que O aconteceu. Glasses não vingou porque ele era muito pesado e quem usava ficava com a dor no Marcava. nariz, né? Ah, tá. Então ficava com aquele negócio super pesado no olho e aquilo acabava incomodando. O que deve vir para o mercado brasileiro, que já está em teste nos Estados Unidos, é chamado de realidade virtual aumentada. Já existem alguns aparelhos minúsculos, e aí eu pego da metade de um celular, que ele vai fazer transmissão de TV ao vivo, baseado na internet 5G, fazendo uma projeção na parede com base na realidade virtual, né? E deve trazer imagens melhores do que as TVs de LED, porque se ele vai trazer realidade virtual, você vai estar assistindo um canal de TV, assistindo a Globo, Deus me livre, mas vai estar assistindo um TV fechada e você vai parecer que essa pessoa está dentro da sua sala sem a necessidade de uma TV, né? Porque isso aí é chamado de inteligência artificial. Então, você vai ter a realidade virtual aumentada, em que é um aparelho que não necessariamente seja uma TV, e que a imagem seja de altíssima qualidade e você interage como se estivesse interagindo com alguém dentro da sua casa. Ontem eu vi um vídeo no TikTok e achei fantástico, que é um vídeo, inclusive, feito em São Paulo, de alguém andando ali na alguma avenida em São Paulo, que não deu para identificar direito. E no próprio vídeo, o sinaleiro fecha. Quando o sinaleiro fecha, a starta no para-brisa do carro começa a falar de promoções do McDonald's, promoções de sei lá do que. E o sentido da rua, aparece um monte de cone, umas grades de defesa, tudo virtual, onde os pedestres vão passar. É um negócio fantástico. A Google está testando em São Paulo, e eu já fiz o teste dessa tecnologia, o Google Maps, quando você inicia uma viagem, e você inicia a viagem a pé, quando você clica no Google Maps, eu não sei se em outros estados está disponível, ele fala, posicione o celular na sua direção. Quando você posiciona o celular para onde você está andando, ele vai falando, você está na direção certa, vire à direita, vire à esquerda, e ele vai falando já das coisas que estão no seu caminho. Isso é inteligência artificial. Por quê? A tecnologia, ela já identifica os pontos que você está passando com base na geolocalização e georreferenciamento, e ele já faz a avaliação desse local e sabe se você está indo na direção correta. Isso já é uma parte da realidade virtual aumentada, porque daqui uns dias você vai estar com seu celular andando na rua e vai dizer, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo. A publicidade e o marketing vai estar dentro da inteligência artificial. Vai sim. Na verdade, já está indo, né? Eu acho que você tem essa noção que você está aí em São Paulo e você tem essa noção de quando a gente está no interior aqui, parece que as coisas ficam tão distantes e quando você vai para um grande centro. Eu acho que as coisas não estão distantes e a tecnologia ela passa por um momento de popularização, né? E o que é esse momento de popularização? É o momento em que a tecnologia tem para poder se tornar conhecida por todos. Depois que ela se torna conhecida por todas, existe um boom. E é nesse boom que todo mundo conhece e ela chega mais rápido do que você imagina. Foi o caso do Uber, né? Ela começou pequeno em São Paulo e os taxistas falaram, eu vou quebrar isso, vamos quebrar os carros, vamos bater nos motoristas, vamos colocar fogo nos pneus e vai resolver. Mas o que acontece? Quando o cara coloca fogo no pneu, quando o cara quebra o carro, isso vai para a mídia e todo mundo quer usar o negócio e quer conhecer, porque é bem diferente. E aí aquilo vai se popularizando e massificando. Aí quando ao menos você percebe, uma empresa de ônibus numa cidade como Anápolis, você vê uma empresa de ônibus
que está com problema financeiro, que não está conseguindo manter as suas rotas de ônibus, porque ele está perdendo para Uber. Por que não a empresa de ônibus repensar o seu negócio e inovar, né? Gente, quem está assistindo aí, dá um Google e coloca Mac Paulista. Você vai ver que a loja do McDonald's da Paulista, eles tiraram o nome McDonald's e escreveram Mac. M particulares, né? Fazer uma compra. Mesmo não tem mais aquela sina de ir no shopping para comprar alguma coisa. Eu entro na internet, eu consigo ver os detalhes, características, configurações, e a população está cada vez mais corrida e com menos tempo, né? Então, hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita demanda para atuar, e os produtos que mais vão crescer no mercado de agora à frente são produtos que trazem facilidades de negócio, ou seja, são produtos que vão eliminar a jornada para que eu tenha acesso a um produto. Vou te dar um exemplo. Se eu quisesse comprar uma TV, assim que foi lançada as primeiras TVs de plasma, eu ia lá na loja, olhava a TV, aí o cara falava, eu entrego para você daqui 2 dias. Eu vou entregar na sua casa. Aí depois que chegava a TV na sua casa, às vezes você não conseguia montar, precisava de alguém para vir ajudar a montá-la, precisava do instalador para ligar alguma coisa. Hoje, você compra a TV na internet, ela chega amanhã, você mesmo liga ela já está conectada à internet, se configura sozinha. Ela mesmo busca. Que ela nunca vai deixar de usar o táxi. Existe uma população de internet 4G ou 3G no celular. Todo mundo tem um Wi-Fi e o cara preocupado com alguém que vai roubar o Wi-Fi dele, que vai usar. Eu acho que assim, é um pensamento muito medíocre, muito conservador, ou talvez um pouco atrasado, de coisas que já estão muito evoluídas no mercado. Quando você vai nos Estados Unidos, você chega num restaurante, você pede, me dá minha keyword do Wi-Fi. Don't have. Não tem senha. Entra, acessa e se conecte. Por quê? É algo popularizado em que, se eu estou no lugar, eu quero ter aquilo e eu preciso de ter com mais facilidade. É verdade. Então, para você que tem o seu negócio, se você tem o seu negócio e você coloca aquela senha lá, a senha mais craqueada possível lá, com os números, com código, com letras, talvez o cliente vá embora da sua loja e vai para o lugar onde a senha do Wi-Fi é mais fácil, nem tem a senha, onde ele tem uma conexão de qualidade. E quanto mais eu engajo e crio leads, e aí quando eu falo de leads que tem um crescimento muito maior, são aqueles caras que fazem o trabalho e depois que ele entrega o trabalho, ele compartilha com os amigos. Tenho certeza disso. Amém, então, eu tenho certeza disso. O dia que estiver aqui em Goiás, vem aqui em Caldas Novas, vem visitar a gente. Vai ser uma alegria, tá bom? Água quente é bom demais, água quente. Opa! Aqui é